por isso que às vezes a gente prega assim, gente, a vida é curta, rápida e uma só. Eu não prego simplesmente para falar para vocês, eu estou falando isso para mim. Porque tromboembolia pulmonar é morte súbita, ninguém nem fica sabendo de que morreu. E eu já tive 2. Então, assim, os médicos, eles falam, olha, cuidado, né? Tá, mas todo cuidado que a gente toma, às vezes o problema vem do outro lado, né, Marcelo? A gente toma cuidado, cuida do pâncreas, o problema vem no intestino, cuida do intestino, o problema vem... Mas o importante é o seguinte, a vida é uma só. É curta e rápida. É isso que eu preciso dizer para vocês. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Eu vou ficar triste por isso? Jamais. Enquanto tem vida, a esperança, estou aqui para falar do reino, para levar pessoas ao reino, para salvar pessoas. Se eu não posso mais doar sangue, eu faço de uma outra forma. Num caso que foi da irmã Líbia, se não me engano, ela precisou de 8 bolsas de sangue. Não sei se o Lucas está aí para confirmar isso aí. Só em um paciente, gente. E aí a gente vai lá e doa uma bolsinha de sangue. Cada pessoa que vai lá doa uma. E ainda tem que ser o sangue compatível. Então, usar esse períodozinho aqui para falar um pouco, alertar. Você pode doar, faça isso. Além de receber um carinho especial, você ainda salva uma vida, né? E vamos então em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Vamos ler juntos e falar desta cruz de Cristo que foi suficiente. A cruz de Cristo é suficiente. A morte de cruz foi suficiente. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus na humanidade. Salvar o homem da condenação, salvar o homem da culpa do pecado e trazer de volta o homem ao relacionamento ou o acesso, porque Cristo foi o mediador entre o homem e Deus. Então, entre o homem e o Pai, né? Cristo intermedia e ele foi esse mediador, fazendo com que o homem, isso são palavras do apóstolo Paulo, reconciliasse com o Pai. Por que essa reconciliação? Porque eles brigaram lá no jardim, né? O homem brigou com Deus, né? Ou seja, o homem desobedeceu a Deus. Então, precisava de uma reconciliação. E essa reconciliação veio sendo trabalhada, os profetas veio avisando, e ali no Antigo Testamento, mostrando Jesus como o centro, como a pauta central das Escrituras. Cristo estava chegando, Cristo viria, o Messias viria, e quando ele chegou, ele acabou decepcionando grande parte do povo que esperava que ele viesse. Decepcionou tanto que depois de 2000 anos, os seus patrícios, seus parentes, os seus conterrâneos, né, os judeus, até hoje, estão esperando por quem? Pelo Messias. E se você não sabia disso, você precisa saber que jamais um cristão deveria ir a Israel para clamar no Muro das Lamentações por uma bênção na sua vida. Tá? Jamais. Agora, ir a Israel, sem problema. Conhecer a Via Dolorosa, muito bom. Conhecer onde Jesus andou, o Mar da Galileia, por onde Jesus passou, o Mar Morto, o Rio Jordão. Eu quero batizar onde Jesus vai lá, tem lá a oportunidade. Só não me venha trazer água do Rio Jordão para vender, nem a areia do Mar da Galileia para ganhar dinheiro, ou dizendo que isso salva ou cura alguém, né? É isso. É simples viver, é ou não é? Agora, pode ir lá no Muro das Lamentações? Lógico, o que tem? Mas ir lá com propósitos específicos para colocar a mão naquele muro, para orar pedindo a Deus por uma bênção. Aquele muro representa a incredulidade dos judeus. Eles não creem no que você crê, no Messias que já veio. E a gente acaba vendo muitas igrejas se dando, ou se entregando, se submetendo a ritos, a objetos,
né? Que são objetos que Deus já nos mostrou através de Cristo, que aquilo foi necessário por um tempo específico. Por que eu vou ter uma menorá aqui na minha igreja? Por que eu vou ter a estrela de Davi na minha igreja? Por que eu vou ter objetos como a mesa com o pão, a mesa dos pães da proposição, ou o altar do sacrifício, ou do incenso? Para que isso? Sabe o que eu estaria fazendo? O mesmo que o povo de Israel fez com a serpente de metal que Moisés pediu para levantar no deserto. Aquela serpente de metal que, quando eles estavam ali sendo ofendidos, picados por víboras mortais, então Moisés, ao comando de Deus, faz uma haste e coloca ali uma serpente de bronze, né? Aquela coisa muito bem feita na ponta da haste, e ele levantava aquela haste, e quem olhasse para aquela serpente de metal, ele não sofreria o prejuízo do veneno daquelas víboras pelas quais eles estavam sendo picados, ofendidos, por causa do pecado. Quantos anos aquela serpente ficou no meio do povo? Mais ou menos 800 anos. Sabe o que ela virou? Um objeto de idolatria. Mas foi Deus que mandou fazer. Deus mandou fazer para aquela ocasião. E para que mais? Para mostrar que um dia, o pecado seria vencido através também de uma haste, de uma cruz, onde o nosso Salvador seria crucificado, e quem olhasse para aquela cruz, e não apenas olhar, o sentido da palavra olhar para a cruz, é olhar para ela, crer que quem está crucificado lá, quem foi crucificado, é o Filho de Deus, que nele não havia pecado, nele não houve palavras de mentira na sua boca, nele não houve engano nenhum, de forma injusta ele foi pendurado lá. Para quê? Para da mesma forma que foi lá no deserto, hoje nós possamos olhar para aquela cruz e compreender que aquela cruz é suficiente para te salvar, para me libertar da culpa e da condenação do pecado. É isso que a cruz representa. E às vezes, eu não sei qual que foi o rei que destruiu a serpente de metal, não sei se foi Ezequias, não estou me lembrando, mas eu sei que passa 800 anos, e o povo na idolatria, então aquele rei vem, fala, traz aquela serpente de metal, vamos exterminar ela. Por quê? Porque a serpente de metal estava tirando o foco do povo daquilo que realmente é o foco de todos aqueles que têm Deus como seu rei, salvador, rei dos reis. Então aquilo estava tirando o foco, e então o profeta, o rei foi lá e destruiu aquela serpente, acabou com ela. E aí, quando a gente vê isso acontecendo na Bíblia, você pensa assim: você acha que aquele homem não sofreu ataques daqueles que amavam aquela serpente? Daqueles que consideravam aquela serpente como algo divino, foi Deus que mandou construir? Então, às vezes, nós precisamos desapegar de certas coisas. E eu repito, Romanos 12, verso 2, desapegue de certas coisas, para que então você possa partilhar, usufruir da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque através da transformação das nossas mentes, que vem através do conhecimento da palavra, nós vamos e estamos usufruindo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos vivendo dias maravilhosos, nós estamos vivendo dias que, mesmo diante das lutas, nós vimos aqui o testemunho do irmão Mário, né, passando por provas, momentos difíceis, acidentes, perigos de morte e enfermidade, e alguém de repente descobre uma enfermidade ruim aqui, outro passa por um acidente ali, e as pessoas sofrendo. Pastor, que dias maravilhosos são esses? É saber que mesmo diante dessa fornalha ardente, aquecida 7 vezes, nós podemos contar com o 4º homem. É isso que é viver dias maravilhosos, é mesmo lá estando dentro das fornalhas, Sadraque, Mesaque e Abednego, caminhando, sendo levado lá para dentro da fornalha, e de repente você vê
o Sadraque representando hoje, né? Vem dar um testemunho, mas para que você está testemunhando? Olha a fornalha, não importa, lá dentro Cristo está comigo. É isso que é importante. Olha quantas lutas, quantas provas, olha quanto esta fornalha está aquecida, olha os leões estão ali esperando para destruir Daniel, mas não importa, Deus estará com você dentro da prova, Ele sempre estará. E por isso que a cruz é suficiente. O povo não precisava mais da serpente de metal. Nós não precisamos. Eu não desconsidero a menorá, acho linda. Eu não desconsidero a Arca da Aliança, aquele objeto, acho lindo. Mas quando nós, os cristãos, começamos a misturar as coisas, começamos a mistura, como é que é o nome que se dá para a mistura de credos, religiões? Sincretismo, né? O sincretismo religioso engana as pessoas, faz com que as pessoas fiquem confusas. Apesar de nós termos uma Bíblia que compartilha a religião judaico-cristã juntas, né? Porque nós temos o Antigo Testamento, onde o povo de Israel tem a sua Tanakh, né? Que é a junção do Pentateuco com os demais livros, até Malaquias. Nós temos o Novo Testamento, que os judeus não consideram, não creem, não aceitam, né? Que é a partir do Evangelho de Mateus até Apocalipse, mas tudo bem, nós temos esse livro em nossas mãos, onde nós podemos ter o Antigo Testamento para mostrar o Novo Testamento, e temos o Novo Testamento para identificar aquilo que não conseguimos entender no Antigo Testamento, e esse livro trabalha em conexão, mesmo sendo escrito no decorrer de aproximadamente quase 2000 anos, e por mais de 40 autores, onde o índice de erro na junção dos papiros, dos códex, dos originais, né, da Bíblia, que estão espalhados aí em todo o mundo, nas grandes bibliotecas do mundo inteiro, onde você tem hoje na internet possibilidade de ir lá e ver a foto daqueles escritos de 1000, 2000, 3000 anos atrás. Então, o índice de contradição é menos de 0,5%, e essa contradição que ainda existe de quase meio ou menos de 0,5%, é de concordância de verbal, às vezes, não é nem de contradição nas afirmações. Essa é a nossa Bíblia, escrita num período de tempo muito longo, por muitos autores, ou escribas, e no entanto, nós temos um livro perfeito, todo conectado, todo encaixado, onde não há contradição, e nós vamos ver hoje que mesmo onde há uma suposta contradição, ela não existe, é uma coisa que talvez nós não ainda tenhamos tido condição de observar a verdadeira interpretação de todo o contexto, né? Então, Mateus capítulo 4 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado por quem? Aonde? Ao deserto. Por que eu estou perguntando? Para você entender que, às vezes, o Espírito vai te levar para uma situação que você não gosta. E não foi o diabo. Foi o Espírito. Muito bem-vindo. Essa família aí. Deus abençoe. Bom vê-los. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quem está sem comer durante 40 dias e noites, muito provavelmente isso é uma tentação. Até porque o inimigo estava ali lembrando ele que ele tinha condição de fazer aquilo. Você está 40 dias sem comer, você tem condição de transformar pedra em pães. Então é uma tentação. É algo que, muito provavelmente, esse tanto de tempo sem comer, a pessoa começa a ter alucinações. A ver pedra e achar que é pão realmente. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda
palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Aí, isso que ele acaba de responder é algo que nós temos lá em Deuteronômio. Então, aquilo que está em Deuteronômio são palavras que saíram da boca de Deus? Sim. A Bíblia é a palavra que saiu da boca de Deus? É. Por quê? Porque os escribas receberam através da inspiração divina aquilo que deveriam escrever para deixar para nós a Bíblia, que nós chamamos de a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. É verdade? Sim, é verdade. Ele dará ordem assim ao seu respeito. Aí, mas Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Em Marcos capítulo 16, verso 15, tem uma passagem muito importante lá, que diz que se beberes coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. É verdade ou não é? É verdade, mas você tenta tomar veneno para ver se não vai morrer. Então por que a Escritura não vale? Porque você não está aqui para tentar o Senhor seu Deus. Na verdade, se nós observarmos hoje, nós estamos comendo e bebendo coisas mortíferas diariamente, sem saber. Por que você ora pelo alimento? Porque ele precisa ser realmente consagrado. Por que você ora por aquilo que você vai comer? Às vezes você está num lugar comendo, você não sabe a procedência daquela comida, você não sabe por onde aquilo passou, você não sabe o estado de espírito que aquela pessoa ali dentro está produzindo aquilo para você. Então vai aqui uma dica: muito cuidado em ficar brigando com o garçom, viu? Eu vejo às vezes pessoas dando bronca no garçom antes do prato chegar. Muito provavelmente vai comer o que não deve. Dá bronca depois que você comer. Não dá bronca hora nenhuma, viu, gente? Você não tem que dar bronca em ninguém, né? Você já viu que todo prato demorou chegar? Não, não é que demorou, né? Porque tem que ser produzido mesmo. Então é uma dica aqui, tá? Cuidado com a bronca antes do prato vir. Pode ser que ele venha premiado. Então, por que nós temos que orar? Porque nós temos que consagrar o alimento. Nós temos que pedir a Deus para que purifique, santifique aquele alimento, porque nós não sabemos. Mas eu fiz lá em casa, o alimento que eu faço em casa, eu preciso orar? Sim, precisamos, porque ali tem o arroz, ali tem o feijão, ali tem os agrotóxicos, ali tem as folhagens, ali tem os tomates, ali você não sabe o quanto que foi colocado a mais, foi colocado a menos, é transgênico, é isso, é aquilo, está tudo corrompido. E o que nós temos que fazer? Comer com ações de graças. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, né? Mas nós não vamos sair correndo atrás de víbora para pegar nela, né? É a aproximação, ou seja, é uma proximidade tão grande, só que aí nós vemos Paulo cumprindo isso quando ele estava ali na ilha de Malta e o navio naufraga e ninguém se perde, né? Ninguém morre, e eles ficam assim, extasiados, porque Paulo falou: ninguém vai morrer, nós vamos chegar na costa e vai todo mundo sobreviver, e de fato isso acontece. Aí quando eles estão ali alguns minutos, eles vão fazer uma fogueira para se aquecer, né, do frio que estava, e ali quando Paulo vai pegar uns gravetos, quando ele pega, uma víbora sai pendurada na sua mão. Aquela víbora não matou ele, porque a palavra de Deus diz que pegarão nas serpentes e não lhe fará mal algum. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Então,
nós temos que entender que a todo momento, em todos os dias, nós estamos nos sujeitando a algo mortífero, nós estamos nos sujeitando a picadas, a ofensas de serpentes, nós estamos nos sujeitando todos os dias a perigos reais de morte. Mas o que acontece com aquele que realmente entende que vive uma vida que depende totalmente do Criador, que em todo momento, mediante aos perigos, Deus vem com a solução, com a proteção, como na fornalha, como naquela cova de leões, e seja qual for o perigo, Deus está contigo. Para você entrar naquele meio de transporte, para você entrar naquela estrada, para você ir para o trabalho, para você estar ali nos seus trabalhos de casa. Então, nós não temos que pôr o Senhor à prova. Depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, verso 8, e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Ou seja, o diabo estava oferecendo todos os reinos do mundo para aquele que terá todos os reinos do mundo para si, através da cruz. Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Essas investidas, essas 3 investidas que o diabo faz em Jesus, ela continua sendo feita na humanidade. Ela continua sendo praticada pelo diabo na vida das pessoas. Um dos fatos mais interessantes e que parece que a gente percebe a troca que foi feita, aquela permuta, né? Faz assim, me dá a fama que eu te entrego a minha alma, né? Eles dizem, vendeu a alma para o diabo, né? Então nós temos, eu lembro muito bem, eu era jovem, ali na década de 90, aquele grupo que, a partir deles, parece que a censura daquilo que era cantado foi sendo deixado de lado, né? Os termos que eles usaram para criar, escrever as suas músicas, fizeram com que houvesse uma mudança. Eles foram os pioneiros em desvirtuar os textos, as músicas, né? Então usando termos baixos, chulos, e fez um sucesso tão grande que o próprio mundo disse: só pode mesmo ter vendido a alma ao diabo, porque naquele ápice do sucesso, o avião em que eles estavam, e que parece que foi profetizado pelo vocalista ali da banda, choca, né, contra as cordilheiras, e ali todos eles morrem. Parece que assim, me dê a fama que eu te entrego a minha alma. Quem viveu na década de 90 sabe de quem eu estou falando. O diabo está todo o tempo investindo, tentando, bramando como leão, andando ao derredor, buscando a quem possa tragar. E uma das coisas mais importantes que nós podemos extrair deste texto aqui, dentre tantas outras, o diabo tentou entregar os reinos deste mundo a Jesus, sem que ele passasse pela cruz. Por quê? Porque a cruz foi suficiente para salvar a humanidade, para livrar o homem do pecado e da condenação do mesmo, para justificar o homem, para resgatar o homem da separação eterna de Deus. Porque Paulo fala que nós estávamos sim mortos, lá em Efésios 2, Colossenses capítulo 3,
ele diz: estávamos mortos em pecados. O que significa isso? Com vida nesse corpo? Então ele está falando daquela segunda morte. Nós estávamos realmente separados de Deus, até que Deus, pela sua infinita graça, enviou o seu Filho para quê? Para que ele usasse do processo de reconciliação e nos colocasse de novo em contato direto com Deus. E aí o que a religião... E quando eu falo religião, eu uso a religião de forma pejorativa, né? Não estou falando da forma como descrevemos, né? A religião cristã, a religião judaica, a religião muçulmana, não. Mas a religião no sentido assim, o homem pega a religião e tenta fazer com que as pessoas busquem alcançar a Deus, criam uma imagem, um ambiente, criam algo e diz: aqui é Deus e você precisa fazer isso, isso e isso para alcançar Deus. E Deus está dizendo: para com isso, porque o Evangelho não é um homem fazendo uma coisa aqui, outra ali, outra acolá, para alcançar Deus. O Evangelho é Deus se fazendo carne, caminhando em nosso meio, para levar o homem para si, para trazer o homem de volta. Então, a confusão que o homem tem feito é: você precisa fazer isso, aquilo outro, para você alcançar Deus. E Deus está dizendo assim: não, eu que desci para te alcançar, para te buscar, para te salvar. Mas como algumas pessoas, é importante para eles criar um Deus, né? Um Deus, e no programa Frente a Frente com a Verdade, nós falamos um pouco sobre isso. Que Deus é esse que a religião tem pintado? É o Jesus de Hoffmann, é aquilo que parece mais com a figura de Jesus, então ele precisa ser adorado. Que Deus é esse? É um Deus que Ele ama, e Ele te ajuda, e Ele cobre os seus pecados de todas as formas, independente do seu arrependimento. Não existe esse Deus. Deus perdoa os pecados mediante o arrependimento, o reconhecimento de que errou e que precisa dar meia volta, como a história do filho pródigo. O que ele fez? Ele estava lá, gastando toda a herança, ele tinha o pai dele lá, ele sabia onde estava o pai, ele reconhece a sua ingratidão, ele reconhece a sua imaturidade em ter pego a herança, gastado a herança, e ele diz: darei meia volta e voltarei para a casa do meu pai, nem que eu seja um dos seus jornalheiros. Não existe perdão sem arrependimento, não existe salvação sem dúvida, sem que haja um reconhecimento. Mas quando falamos que a cruz foi suficiente, o que nós estamos dizendo? Que vamos pensar numa árvore, né? A árvore tem a estrutura da árvore, ela demonstra para a gente 3 pontos, né? A raiz, aquela que está escondida, a árvore em si, né, que é o tronco, os galhos com as suas folhas, e no final das contas o fruto. Então nós temos esses 3 pontos, e quando a gente olha para esta escritura e vê o diabo tentando tirar Jesus da cruz, que hoje a gente vê que é suficiente para nos salvar, o que ele estava querendo fazer então? Fazer com que toda a humanidade se perdesse por falta da morte redentora do Cordeiro perfeito, porque um dia Deus planejou matar um cordeiro para livrar aquele casal do Jardim do Éden da morte, e usou as suas peles para fazer com que eles se vestissem, já que eles haviam descoberto o bem e o mal na prática, desobedecendo aquilo que Deus havia falado para eles. Então, quando Deus faz isso, Ele começa a mostrar que, para que o homem receba o perdão dos seus pecados, ele precisa trazer algo substitutivo. Então ele pegava um dos seus cordeirinhos, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem nada, um cordeiro perfeito, levava ao sacerdote, e ali o sacerdote realmente degolava aquele animal era morto, o sangue derramava ali no altar, né, naquele altar de sacrifício. Então, aquele homem, aquela família recebia o perdão, e isso aconteceu
por muito tempo, o povo sacrificando, levando seus cordeiros, seus animais ali ao altar, ao sacerdote, mas um dia Deus providenciou a solução para isso, e isso está em Hebreus capítulo 9, que mostra que Jesus, ele não precisa mais de cordeiros serem mortos para perdoar o pecado da família, daquela pessoa que estava levando o cordeiro, mas em Hebreus capítulo 9, ele diz assim, vamos ver qual verso aqui para mim deixar o contexto de fácil entendimento. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, verso 24 de Hebreus 9, uma simples representação do verdadeiro. Ele não entrou em santuário feito por homens, ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Que sangue é esse? Do cordeiro oferecido por aquele animal. Então o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue para que a comunidade judaica pudesse receber o perdão dos seus pecados. Então é o sacrifício substitutivo. Você não vai morrer, mas você tem que apresentar alguém que morra por você, para que você tenha vida. Esse foi o pacto de Deus para com o homem. Então, se assim fosse, se Cristo tivesse que todos os anos novamente entrar no Santo dos Santos, oferecendo sacrifício com sangue nas mãos, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos. Gente, quando eu leio a Escritura eu fico assim, será que as pessoas não conseguem entender que o fim dos tempos, ele é real? Desde há 2000 anos atrás, as pessoas falam, estamos chegando no fim, nós já estamos vivendo o fim dos tempos, tem 2000 anos, e quando o Antigo Testamento aponta para Jesus, e fala na consumação dos séculos, no fim dos tempos, eles não estavam falando no momento, eu nasci no fim dos tempos, não é isso não, como se o século 20 fosse o fim dos tempos, o século 21 fosse o fim dos tempos, de forma exclusiva. O fim dos tempos foi foi a vinda de Jesus, a vinda mesmo, a vinda dele na terra. E aqui o autor da carta aos Hebreus está escrevendo, ele apareceu uma vez por todas. Quando? No fim dos tempos. Para quê? Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Gente, mesmo que esteja escrito, está na Bíblia, mas você precisa compreender que o contexto não permite que você fique repetindo isso. Sou um pecador salvo pela graça. Chega de dizer que você é um pecador salvo pela graça. Agora você precisa dizer que você é sim um salvo pela graça, com os seus pecados todos perdoados. Ele veio para isso, para quê? Perdoar os seus pecados. Os pecados já foram perdoados? Já. Você reconhece o perdão dos seus pecados? Você entende que a justificação é pegar todas aquelas acusações, todas aquelas investigações feitas acerca da sua vida, tudo aquilo que está escrito dos seus erros, dos seus pecados, tudo aquilo que foi transcrito para um livro, dos seus erros desde que você nasceu até hoje. A justificação é pegar isso, falar assim, me dá isso aqui, pega isso, joga no fogo, incinera isso, ninguém nunca mais sabe o que está escrito acerca de você. Justificação é isso, é a misericórdia de Deus operando a seu favor. A graça é quando a gente recebe algo que a gente não merece. Graça é um favor que nós não merecemos, mas acabamos recebendo através do amor de Deus. E as misericórdias é aquilo que eu não recebo, ou seja, eu não recebo a punição, mesmo merecendo a punição. E Jeremias vem lá em Lamentações, capítulo 3, e diz assim, as misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando eu não recebo a punição que eu mereço. Tem alguém nesse mundo que não merece? Todos nós merecemos a punição. Mas as misericórdias de Deus vai se renovando a cada dia, a seu favor, e a graça vem e te
capacita, te enche desse poder capacitador para que você possa vencer no dia a dia provas que você não suportaria vencer se não fosse a graça. E a graça nada mais é do que a natureza divina imputada naquele que crê em Jesus como seu Salvador e reconhece a cruz como um divisor de águas, aquilo que intermedia o acesso ao trono da graça do homem para com Deus. Nós não precisamos de mediador nenhum. Todas as religiões, eu estava ouvindo uma irmã, ela disse assim, um dos meus parentes estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse que a igreja dela é uma seita. E ela ficou assim, uai, como assim? Gente, seita é muito simples de nós analisarmos se aquela comunidade, aquele grupo, aquele grupo de pessoas, eles vivem realmente um ambiente de seita. Não é difícil, porque nós temos que entender, em primeiro lugar, que um dos pontos preponderantes que caracteriza aquele local, aquele ambiente como seita, é a colocação, a inserção de algo ou alguém entre Deus e o homem. Deus e o homem já teve o seu mediador para reconciliar o homem com Deus. Ou seja, hoje nós temos acesso para falar com Deus. Mas quando que não tinham? O próprio povo falou lá no Monte Sinai para Moisés um dia. Moisés estava lá, o que aconteceu no Monte Sinai? Aquela loucura, E raios e trovoadas, e aquela coisa acontecendo, e o povo começou a ficar apavorado. Aí o que o povo falou para Moisés, você lembram? Moisés, fala com Deus, e aí vem falar com a gente. E aí Deus deu ouvido ao povo? Deu. O que começou dali em diante? O profeta recebia de Deus e passava ao povo. Jesus veio, o que ele falou? Não, agora não. Agora eu não tenho mais um véu. O véu do santuário, o que aconteceu quando Jesus estava lá na cruz? O véu rasgou de alto a baixo. O que isso simboliza? Simboliza que agora não depende-se mais do sumo sacerdote para levar o sangue nos dedos, que ele levava com sangue, ele sacrificava o animal, levava o sangue nos dedos lá para a arca da aliança. Então ele tocava ali naquela tampa, que era chamada de propiciatório, e ali ele estava executando um ritual que era feito anualmente para livrar o povo do pecado, para salvar o povo. Então o povo tinha um profeta como mediador, o povo tinha o sumo sacerdote como mediador. E aí Jesus vem e faz assim, olha, rasga o véu do alto a baixo, permite que aquele véu seja rasgado de forma sobrenatural, porque se tivesse rasgado de baixo para cima, e aquele véu não era o véu que você mentaliza hoje, era um véu feito com peles de animais e, portanto, dificílimo. A história conta, Flávio José, que até com juntas de bois puxando dos dois lados não conseguiria rasgar. E, no entanto, ele foi rasgado sozinho, e lá de cima para baixo. Então, o que aconteceu com o Santo dos Santos? Onde estava a Arca da Aliança, onde estava a vara de Arão, que havia florescido, onde estava a vasilha do maná, que não desvanecia, como exemplo para as gerações de Israel, que Deus havia feito um milagre no deserto. Então, o que aconteceu? Ali acabou agora, de agora em diante, o Messias havia vindo, e ele havia morrido de uma vez por todas, ele havia se entregado, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Ele mesmo se entregou como oferta pacífica, como oferta viva. Para quê? Para te salvar. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, no fim de tarde de domingo, ai que difícil, que sofrido, que coisa cansativa. Gente, nós não estamos aqui assim, nós estamos aqui dizendo, Senhor, é o mínimo que eu posso fazer para retribuir pelo que o Senhor fez por mim na cruz. Eu não tenho o que fazer. Aquele jovem perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida? Então Jesus, numa conversa ali rápida com ele, percebeu que ele
estava muito apegado ainda a algumas coisas materiais desta vida, e Jesus falou: vai lá, desfaz tudo isso, vem, segue-me. Jesus veio para realmente realizar tudo necessário para salvar a humanidade. Eu não tenho como ficar dizendo: gente, vocês precisam fazer isso para ser salvo. Não posso. Você faz isso para ser salvo, faz aquilo para ser salvo. Então, quando a gente fala da árvore, mostrar ali raiz, tronco, caule, galhos e frutos, a gente tem que entender que, quando Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que a salvação é por graça, por meio da fé, né? A salvação é pela graça por meio da fé. Nós temos que entender o seguinte, que a raiz desta árvore que representa toda esta salvação é a fé. A árvore em si é a graça. Os frutos desta árvore as obras. Então a gente fica assim, peraí. A fé sendo a raiz, alimentando esta árvore, né? Este caule, estes galhos, estas folhas. Ou seja, a fé alimenta a graça, para que a graça então produza frutos. E por que então que às vezes as pessoas pedem para que as outras produzam frutos para ser salvo? Se o processo da salvação passa pela fé, graça e então frutos. Frutos não geram salvação. A salvação gera frutos. Talvez a melhor maneira de nós olharmos para o processo da salvação seria mentalizando esta árvore, olhando para suas raízes e vendo ali, a base disso tudo é fé. E a fé ainda não é própria, porque a Bíblia fala que a fé, o autor e consumador da fé, é o Senhor Jesus Cristo. Então Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele que imputa fé naquele que diz ter. Se hoje eu tenho fé, é porque Ele me deu a fé. Então a fé, ela alimenta a árvore, e a árvore produz frutos. E onde que existe, às vezes, uma aparente inconsistência? É quando Tiago fala: mostra-me a fé, que eu te mostrarei as obras através da fé. Ele fala assim: se você me mostrar a sua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé através das obras. As pessoas pegam isso e falam assim: nós precisamos de obras para alcançar a salvação. Tiago não estava falando sobre isso. Tiago estava simplesmente mostrando que o fruto da salvação, ou seja, aquilo que a salvação produz, é obras. Então, quando alguém está produzindo obras, ele não está produzindo para ser salvo, mas ele está produzindo porque ele já faz parte desta árvore, onde a fé, as raízes, a árvore é composta da graça, e a produção dos frutos é devido à salvação. Ele não vai produzir frutos para alcançar a salvação, não tem jeito, não tem como colocar essa árvore de cabeça para baixo. Então, aí Paulo vem e diz assim, que lá em Romanos capítulo 3, Gálatas capítulo 2 e 3, que a justificação, e foi aquilo que Lutero viu também, né, que alertou Lutero acerca das vendas de indulgências, né? Enquanto Lutero estava vendo ali a igreja vendendo indulgências, vendendo um lugarzinho melhor no céu, e fazendo com que as pessoas crescem, que se colocasse ali as suas moedas, né, ali os seus valores, os seus queridos que já estavam mortos, saíam do purgatório, né, daquele lugar de tormento, e encontrariam um lugar de paz nos céus. Então, Lutero começou a ver aquilo, e ele leu Romanos capítulo 3, e viu lá que a justificação é por fé. Ele falou: então não tem como pagar, não tem como comprar. Eu não tenho como para eu ser justificado, ou seja, ter os meus pecados perdoados, eu não posso comprar isso. E nem é mérito meu, eu não posso, não tem dinheiro que compre, não tem ação que faça eu comprar, eu adquirir ou conquistar a salvação. Ela é por graça. Por que por graça? Porque é um favor, é um presente que eu não mereço, mas acabo recebendo. E quando nós vemos
esse processo da salvação, quando a gente vê que a cruz já resolveu todos os problemas, nós entendemos o que sobra para nós, realmente aquilo que Tiago falou, as obras. Por que as obras? Porque nós cremos que já fomos salvos, nós cremos que nós estamos no processo da salvação, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, e é o que ele fala, ele... Por uma vez apenas, ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Ele morreu para tirar os pecados de muitos. Ele não vai fazer isso, ele já fez. E aparecerá quando? Segunda vez, não para tirar o pecado mais, isso ele já fez, mas para trazer salvação aos que o aguardam, ou seja, a salvação final, aquele momento quando todos que fazem parte deste corpo místico de Cristo na terra, se ajuntarão para a eternidade, para o gozo do Senhor, para viverem sem dor, viverem sem lágrimas, viverem sem doenças, viverem sem guerras, viverem sem sofrimento. Quando será isso? É uma vida que te aguarda, logo que esta vida que é passageira terminar. Logo que, se for amanhã, e você, conforme Apocalipse capítulo 13, 14, se você partir, deixar esta vida terrena em Cristo, você já estará vivendo a eternidade com Cristo. Ah, mas como é isso? Não queira entender, é muito sublime, vai além do nosso entendimento, vai além daquilo que a gente pode compreender. Só saiba de uma coisa, a cruz de Cristo foi suficiente para te salvar, ela foi suficiente. Então como? A graça, primeiro operando esse favor imerecido, por meio da sua fé, e você... dentro deste processo de salvação, você entra para o processo das boas obras, porque lá em Efésios 2, verso 8, ele diz algo interessante, porque nós temos que continuar lendo os textos para a gente compreender melhor. Ele diz que não é por obras que somos salvos, e Tiago já diz assim, você precisa mostrar suas obras. Por quê? Você precisa mostrar os frutos que a fé produz. Você está dizendo que tem fé, como? Você está dizendo que foi salvo, tem frutos? Não, mas a Paulo fala que não é por obras, então você não precisa me cobrar obras. Lógico que eu preciso. As obras declaram a salvação, não quer dizer que você através das obras vai alcançar a salvação, mas no mínimo, para observar se alguém vive o processo de salvação, realmente são obras. Que obras são essas, gente? É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, é o fruto do Espírito Santo na vida do indivíduo. É isso que são obras, que são frutos. Mas ele diz, não é por obras que vocês são salvos, para que ninguém se glorie. Gente, como podemos nós apontar para alguém e dizer eu sou e ele não é? Como? É por causa do jeito, é por causa das ações, é por causa da... Não, mas não cabe a nós julgar destino eterno. Até porque a Bíblia fala que nós temos que perseverar até o fim, e você não sabe se aquela pessoa antes do fim, ela se arrependeu, como o filho pródigo, voltou atrás e recebeu novamente a roupagem que o pai tinha para ele. Nós não sabemos, como vamos julgar as pessoas? Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então eu não posso me gloriar se eu sou salvo. Eu sou salvo, você não é. Por quê? Porque não é mérito, eu não posso me gloriar. Porque somos criados, ou criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. As obras não geram a salvação, a salvação gera em você boas obras. Então, a cruz foi suficiente. O que mais precisa? Você precisa fazer isso. Você precisa ir lá no confessionário. Você precisa... orar assim, você precisa pegar isso aqui, você pecou e você precisa disso e disso, você precisa orar o terço, você precisa rezar 20 Ave Marias, 10 Pais Nossos.
Espera aí, Jesus Cristo fez o que tinha que fazer há 2000 anos atrás, e o que nós precisamos fazer é arrepender-se. Arrependimento é a palavra-chave para que nós possamos alcançar realmente o reino e a glória eterna. Todos os dias, sabendo que somos imperfeitos, não somos perfeitos, somos falhos, portanto. Então, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Então, quando falar de obras para você, eu digo uma coisa: as obras ou boas obras por si só não é a evidência da salvação. Não é a evidência de que você pode alcançar a salvação, mas dentro das boas obras, que na verdade alguns chamam como obras de caridade, né? Ajuda o próximo, é maravilhoso. Mas isso não faz com que aquela pessoa seja salva. Muito provavelmente, esses frutos que são as boas obras, representam sim o processo de salvação que aquela pessoa vive. Contudo, se aquela pessoa pratica boas obras, mas não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, talvez ela seja apenas praticante de boas obras. Não tem nada a ver com salvação de alma. Tem muita gente praticando boas obras, distante de Cristo. Não tem nada a ver com a salvação da alma e por isso não tem nada a ver com a vida eterna aguardando aquela pessoa. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu posso ajudar o mundo inteiro, se eu não tenho Cristo como Salvador da minha alma, aquele que perdoa os meus pecados através do sacrifício da cruz, não adianta nada. É isso que nós temos que entender. É uma coisa conectada à outra. Em primeiro lugar, a cruz. Como você trata a cruz? Como você considera a cruz de Cristo? Como você olha para a cruz? Como você olha para aquele Cristo crucificado? Como você olha para aquele Cristo na sepultura, aquele Cristo ressurreto? Como que você trabalha essa situação? Como você lida com isso? É isso que vai dizer, vai falar mais alto em relação àquilo que é o projeto de salvação de Deus na sua vida. Então é o que eu gostaria de ter trazido nesta noite a cada irmão que não participa do G100, né? E deixo esse convite: participe. Nós lá tratamos de tantos assuntos, falamos da cruz, falamos da salvação, falamos desta autossuficiência da cruz de Cristo no processo de salvação de cada indivíduo. Uma das coisas que a Bíblia fala de forma clara é: jamais deixe de fazer isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Você que está pela internet, jamais deixe de congregar, mesmo que seja à distância. Ah, por quê? O congregar vai me levar à salvação? Não, o congregar mostra que você é salvo. E que você considera a cruz de Cristo, e que você luta para fazer algo por alguém, você luta pelas pessoas, você luta a favor das pessoas, para que elas também possam ser salvas. Então convido cada um de vocês a colocarem-se de pé, e nós vamos concluir esse culto com uma oração, pedindo ao Pai sabedoria, direção, força do alto, para que nós possamos, sem dúvida, ter mais uma semana abençoada, reconhecendo que, se nós erramos, se nós negligenciamos algum ponto das Escrituras, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a dar a volta, que o Senhor nos ajude a reconhecer os nossos erros, nossas falhas, quando pecamos ou negligenciamos, e Pai, que nós possamos dar a volta, que nós possamos dar meia volta e voltar no caminho, para pegar o caminho certo, para pegar a rota certa. Se em algum momento da vida eu me desviei, se em algum momento da vida eu deixei o caminho certo, as pegadas de Cristo, ajuda nesta hora, ó Pai, este que nesta noite pede ao Senhor para voltar e pegar o caminho certo, lá onde errou, lá onde se desviou, lá onde se bifurcou. Ajude a cada um, ó Pai, a tomar
trilhar o caminho certo, a fazer a coisa certa, a agir de forma correta, a buscar ao Senhor acima de todas as coisas, a entregar-se a Ti, ó Pai, e que haja cura naqueles que estão enfermos, que possam ser curados, que possam ser libertos, que possam ser ajudados, que possam ser surpreendidos pela ação do Espírito Santo na sua vida. Tira toda dor, tira todo sofrimento, tira toda mágoa, ó Pai, tira aquela tristeza que vai machucando dia a dia, e que o Senhor traga a paz de volta, que o Senhor traga alegria na alma de volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos pelo dia tão abençoado que o Senhor nos concedeu, agradecemos pela oportunidade de, como irmãos, ó Pai, podermos ajudar um ao outro, em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe ricamente no decorrer desta semana. Livra-nos da morte prematura, livra-nos dos perigos de morte, livra-nos, ó Pai, dos vírus, das bactérias, de tudo que porventura esteja à nossa frente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.